E hoje vamos falar de um filme que surpreendeu todo mundo na época, inclusive eu, que tinha uma memória afetiva para o primeiro filme e pensei, não, esse filme aqui não vai ser melhor que o primeiro filme, nem aqui nem na China. Estou falando de Jumanji, Bem-vindo à Selva, de 2017. O terceiro filme dessa franquia que tenta ressuscitar o clássico Jumanji de 1995. Então vamos falar curiosidades, lições do filme e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Será se ele é tão bom assim quanto todos dizem? É isso que a gente vai conferir agora. O filme traz uma atualização moderna da ideia do clássico de 1995. Em vez de um tabuleiro mágico, o Jumanji agora se transforma em um videogame retrô. 4 adolescentes totalmente diferentes acabam sendo sugados para dentro do jogo e assumem avatares que não têm nada a ver com eles na vida real. Para escapar, precisam trabalhar em equipe, enfrentar desafios absurdos e sobreviver a animais selvagens, vilões e muita confusão dentro da selva. A graça está justamente no contraste: o nerd vira o herói musculoso, Dwayne Johnson, o atleta forte vira o baixinho cômico, Kevin Hart, a garota popular se transforma em um homem de meia-idade, professor Jack Black, e a tímida e insegura se torna uma arqueóloga destemida, Carrie Gillan. Isso rende situações hilárias e boas inversões de papéis. E agora vamos aos possíveis pontos positivos e negativos do filme, segundo a crítica. Começando pelos pontos positivos. Elenco carismático: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan têm uma química incrível e garantem tanto a comédia quanto a aventura. Ideia criativa: transformar o Jumanji em um videogame deu uma cara nova à franquia, tornando-o atraente para a nova geração. Humor bem dosado, piadas inteligentes e situações inusitadas fazem o filme ser divertido para todas as idades. Ritmo dinâmico: a história flui rápido, com ação constante, desafios variados e momentos engraçados que prendem a atenção. Mensagens positivas: fala sobre amizade, autoconfiança, empatia e superação de inseguranças de um jeito leve. Efeitos visuais e cenários: a selva de Jumanji ficou vibrante e visualmente atrativa, ajudando na imersão da aventura. Eu concordo com todos os pontos positivos citados aqui. Agora vamos para os pontos negativos. Vilão fraco: o antagonista é pouco desenvolvido e não chega a ser memorável. Isso é verdade. Previsibilidade: segue bastante a fórmula de comédias de aventura, sem grandes surpresas na trama. Mais ou menos. Exageros no humor: algumas piadas podem soar forçadas ou repetitivas, principalmente entre Dwayne Johnson e Kevin Hart. Desapego do original: fãs mais nostálgicos de Jumanji de 1995 podem achar que o filme perdeu parte da atmosfera sombria e misteriosa. Eu concordo um pouco com isso, porque eu sou apegado emocionalmente ao Jumanji de 1995, mas eu tenho que admitir que este filme tem os seus méritos. Estereótipos: apesar da proposta de brincar com avatares, alguns clichês sobre nerds populares e atletas são usados de forma meio superficial. Eu discordo dessa parte e realmente os personagens eles são estereotipados, mas o filme deixa claro que a intenção foi justamente brincar com isso. E agora vamos às curiosidades do filme. Não era para ser um reboot. Muita gente pensou que o filme iria apagar o clássico de 1995, mas na verdade ele é uma continuação. A história do Ian Parrish, interpretado por Robbie Williams, é mencionada como parte do universo de Jumanji. Isso foi bem legal da franquia e fica claro isso no começo do filme quando a gente vê o jogo do tabuleiro de Jumanji. Eu achei nostálgico, e aí depois o jogo se transforma em um videogame, mas a referência tá clara aí, como se fosse realmente uma continuação. Diferente do filme anterior, Zathura, que faz parte da franquia do Jumanji, mas só que Zathura tá mais para um spin-off, sem ter ligação direta com o original. A outra curiosidade foi o que eu acabei de mencionar, inclusive: o tabuleiro virou videogame por uma boa razão. O roteiro explica que o jogo se adapta ao seu tempo. Como nos anos 90, que os jogos de tabuleiro estavam em alta, era desse jeito. Já nos anos 2000, ele se transformou em um cartucho de videogame para continuar atraindo jogadores. E eu achei essa sacada muito boa.
É claro que perde um pouco da essência do original, que é um jogo de tabuleiro, mas realmente você colocar um jogo eletrônico do lado de um jogo de tabuleiro não tem nem comparação, tá bom? Não tem nem comparação. Até porque nos jogos eletrônicos dá de jogar jogo de tabuleiro. E é muito melhor. Por exemplo, o último jogo de tabuleiro que eu joguei foi o jogo do Mario Party do Nintendo 64. Muito bom, muito divertido. Você vai jogando os dados e aí você avança as casas e tem que lidar com vários desafios. Pensa num jogo bom. É um jogo muito divertido. Recomendo aí Mario Party para quem quer jogar um bom jogo de tabuleiro virtual. Lembrando que é um jogo do Nintendo 64. Então, só para constar, tem o Mario Party 1 de 1998, o Mario Party 2 de 1999 e o Mario Party 3 de 2000. São 3 jogos e os 3 são bons, bem divertidos, dá para jogar com 4 jogadores. Eu tô fazendo a propaganda aqui de graça, mas é porque realmente é um jogo de tabuleiro que eu me diverti muito. Agora, aqui no filme eu tenho uma observação. O Jumanji, o jogo de tabuleiro, tabuleiro mesmo, ele se transforma em um jogo virtual, certo? Mas continua sendo de tabuleiro. Só que de uma forma virtual. Você me entendeu, certo? O que me chamou a atenção é que no começo do filme, um personagem lá, ele encontra o Jumanji, que é um jogo de tabuleiro, e não se interessa justamente por ser um jogo de tabuleiro. Já está datado, é chato jogar sozinho, não tem condições de um jovem se interessar em jogar esse jogo nos tempos de hoje. Mas aí o Jumanji ele se transforma em um videogame, certo? Só que o que me chama a atenção é que em pleno 2017 ele se transforma em um videogame retrô. Para atrair mais jogadores. Mas tinha que ser um videogame retrô? Tinha que ser? Por que não se transformou num PlayStation 4? Alguma coisa do tipo, sabe? E para piorar, ele se transforma em um videogame que se parece muito com o Atari. Gente, Atari é dos anos 80. Eu tive um Atari. Mas na época que eu tive um Atari, ele já estava saindo de moda. E foi uma experiência bem frustrante eu ter um Atari. Não que o Atari fosse ruim, tá? Os jogos eram até interessantes. Tinha um joguinho da galinha que atravessava para outra rua. Jogos bem simples, tudo quadrado. Interessante que nessa época os jogos assim como o Atari não tinha história. A premissa do jogo era bem simples. Por exemplo, faça a galinha atravessar a rua. E só isso. Não tinha história. Simples assim. E a experiência com o Atari só foi frustrante porque eu já comprei um Atari com o controle que não ia para a esquerda. O botão de ir para a esquerda não ia para a esquerda, entendeu? Ou seja, não dava de jogar. Mas foi isso que me chamou a atenção no filme. Minha nossa, por que um Atari? Por que não um PlayStation 5 ou um videogame parecido com um videogame da última geração? Lembrando que era 2017. Se o Jumanji, o jogo de tabuleiro, iria se transformar em um videogame, por que não um videogame mais atual? Entendeu? Mas talvez isso seja uma implicância minha, porque quando o jogo Jumanji se transforma em um videogame retrô, talvez ele já estivesse usando isso como uma estratégia. Talvez ele já sabia que quando ele fosse encontrado, os jovens daquela época iriam querer saber como é um jogo dos anos 80. Então, talvez isso tenha sido uma estratégia do próprio Jumanji. Se for nesse sentido, até que faz sentido. Eu acho que se eu fosse um jovem do ano de 2017, eu ia pegar esse jogo retrô só para ver como eram os jogos de antigamente. A outra curiosidade é que o avatar do Jack Black foi um dos mais elogiados. Ele interpreta a garota Bethany presa no corpo de um homem de meia idade. O ator recebeu muitos elogios por conseguir retratar de forma engraçada e até convincente as reações de um adolescente. A outra curiosidade foi que a Karen Gillan teve que se defender do figurino da personagem dela. Quando o pôster do filme saiu, o público criticou o fato da personagem da Karen Gillan usar roupas curtas na selva. Depois ela explicou que o figurino era uma crítica ao estilo exagerado dos jogos de videogame dos anos 90, onde personagens femininas sempre tinham roupas pouco práticas. Isso é verdade, foi um excelente argumento da atriz, e ela está certíssima. E se você não pegou a referência, tu não entende nada de videogame,
certo? Porque a personagem da Karen Gillan, que é a Ruby, ela parece muito uma mistura de Lara Croft e... Ai, minha nossa, aquela personagem do Dino Crisis. Regina, isso, Regina. A Ruby é uma mistura de Lara Croft com Regina. Me lembra muito essas personagens. Primeiro, a Lara Croft por causa da roupa dela de arqueóloga. Você pode ver que o figurino dela parece muito com a Lara Croft. E Regina, porque ela é um tanto ruiva e lembra a Regina, que é a personagem, a protagonista do jogo Dino Crisis. Dino Crisis também é um jogo muito bom. Mas assim, só defendendo o argumento da atriz, é que você que jogou Lara Croft lá nos anos 90, por aí, você vai ver que o figurino da Lara Croft era assim mesmo. Ela andava com shortinho, um topzinho, no meio da selva. Nada prático, concordo, mas era uma coisa para atrair os homens. Por isso é um tanto fantasioso. Essa roupa da Lara Croft só servia mesmo para parecer tipo um look maneiro e que ao mesmo tempo atrai os meninos para jogar, porque naquela época só quem jogava videogame era praticamente só os meninos. Então, o mercado naquela época entendia o seu público e fazia os personagens com esse propósito de atrair os meninos. Tinha uma certa sexualização? Eu não sei dizer ao certo, tá bom? Como assim não sabe dizer ao certo? A menina andava de shortinho na selva? É, gente, mas era um polígono. Era toda quadrada, a Tomb Raider. Mas, mesmo assim, muita gente achava a Tomb Raider atraente, mesmo sendo quadrada daquele jeito. Então é por isso que eu não vejo ela como se tivesse sido muito sexualizada. Porque não dá, ela era bastante quadrada, sabe? A não ser uns posters que saía da Tomb Raider de vez em quando, onde ela ficava de biquíni. Desculpa, é Tomb Raider. Se eu não falar direito, vão me bater. Eram bons tempos, entendeu? Bons tempos, sem lacração, sem essa inveja toda do público feminino, porque o público feminino não suporta ver uma mulher bonita, seja em jogo, seja em filme. Então, com certeza, quando criticaram a atriz por causa do look dela, com certeza absoluta, foi inveja das mulheres, tá? Que queriam ter um corpo igual. Porque mulher tem inveja de mulher bonita e também inveja de uma mulher que tem um corpo bonito. É porque elas querem ter um corpo igual, mas não querem se esforçar para isso. Só querem criticar. Mas pessoas como eu pegaram imediatamente a referência, que é uma homenagem a personagens dos jogos dos anos 90, tipo a Lara Croft. E isso era bastante comum. Por exemplo, a Regina. O look da Regina já não é tão ousado quanto o da Lara Croft, mas ela usa uma roupa apertada e dá para ver nitidamente que ela tem um quadril bem avantajado. O interessante no jogo Dino Crisis é que você jogava com a visão de costa. E a Regina tinha uma baita de uma comissão traseira. Então você tá jogando com a personagem que a visão é de costa o tempo todo. Então você fica animado a jogar o jogo, porque uma boa visão vai te acompanhar a maior parte do jogo. Essa é uma boa recordação que eu tinha do Dino Crisis. Gente, mas antes que vocês critiquem isso, vou reforçar, o público naquele tempo era masculino, era mais os meninos que jogavam o jogo, então eu acredito que as indústrias faziam o jogo já, de certa forma, sexualizando suas personagens para ser mais atrativo para o público masculino. Porque o homem gosta disso, entendeu? Não precisa, de certa forma, exagerar. Por exemplo, o look da Lara Croft é um pouco exagerado. A menina tava de shortinho com um topzinho na selva. Realmente não é realista e até um pouco cruel para a personagem. Já a Regina tá um pouco mais justificável, porque ela usava um uniforme tático, o que dava a ela um look maneiro. E já se a comissão traseira dela se destaca, aí é outros 500. Não vejo nada de mal nisso. Acontece que a reclamação do público feminino é apenas sustentado em inveja e muita, mas muita hipocrisia. Porque se fosse um homem seminu, elas não iam reclamar, tá bom? Não iam reclamar. Então vamos aprender a descartar a opinião feminina nos jogos e no cinema, porque são sustentadas à base de inveja
e hipocrisia. Vai ter outros filmes aqui que eu vou falar e vocês vão ver como as mulheres se doem quando aparece uma protagonista feminina no filme. Vocês vão ver isso. Aliás, especificando, quando aparece uma protagonista feminina bonita. As mulheres se mordem de inveja. Mas assim, só justificando um pouco essa questão do look feminino das personagens dos jogos dos anos 90, realmente no caso da Lara Croft, estava um pouco exagerado, porque é uma heroína que vai para a selva e ela vai só de shortinho. Não tem cabimento isso, não é muito realista. Por mais que as empresas no passado queriam agradar os homens, eu até entendo isso, mas é um pouco exagerado. Tanto é que nos últimos jogos da Lara Croft, você pode ver que ela tá com umas roupas mais normais, mais realistas para a situação. E ficou um look maneiro. Eu gostei da nova versão da Lara Croft. Gostei pra caramba, ficou muito bom. E o bacana também é que mantiveram toda a beleza que a personagem carrega, tá? Porque a Lara Croft é uma mulher bonita. Mas no caso da atriz, ou melhor, da personagem Ruby do filme, faz todo sentido porque é justamente uma homenagem à personagem dos jogos dos anos 90. E lembrando que Jumanji é um jogo retrô, então faz todo sentido. Todo sentido, e aí deixa bem claro que quem foi que reclamou do look da Ruby é justamente quem nunca jogou os jogos dos anos 90 e não conhecem certas personagens muito famosas dos anos 90, como a Lara Croft e a Regina. Mas vamos continuar, vamos para as próximas curiosidades. As filmagens foram no Havaí. A selva de Jumanji, que aparece no filme, é na verdade a paisagem natural do Havaí. Isso deu um realismo e um visual vibrante. The Rock e Kevin Hart improvisaram muito. Apesar do roteiro, várias piadas foram criadas na hora, especialmente as discussões entre os dois, que já tinham uma amizade e química antes do filme. E pra quem não sabe, eles já trabalharam em outros projetos anteriores, como por exemplo naquele filme de 2016, Um Espião e Meio, onde os dois eram protagonistas do filme. A outra curiosidade é que foi um dos maiores sucessos de 2017. O filme estreou na mesma época de Star Wars, Os Últimos Jedi. E muita gente achou que seria engolido nas bilheterias, mas surpreendeu e chegou perto da marca de $1 bilhão. Caramba! Surreal isso, surreal. Lembrando que nessa época o The Rock estava bombando e todo filme que ele participava, era sucesso garantido. A gente só foi saber da popularidade do The Rock nesse filme, porque ele participou desse filme de uma franquia que nunca teve um grande sucesso, certo? E assim que The Rock participa da franquia, ela estoura. Coincidência? Acho que não. Isso é para você ver o poder da popularidade do The Rock naquela época. Referência ao original Escondida. O lugar onde os personagens encontram o Alan Parrish viveu aqui, que é uma frase que está escrita naquele local, é uma homenagem direta a Robbie Williams, mantendo viva a memória do personagem clássico. Pô, legal isso aí, cara, é bem legal essa referência. Pena que eu não peguei essa referência quando assisti esse filme. Eu assisti Jumanji faz muito tempo, e eu não lembrava do nome do personagem, do Alan Parrish. Não lembrava. Só lembro do ator que interpretou o Alan Parrish, o Robbie Williams. Mas é bem legal essa referência. Muito bom essa homenagem, indicando que é uma continuação oficial. E a propósito, esse é o segundo ponto do filme que mostra que sim, é uma continuação oficial. Porque no começo do filme a gente vê o Jumanji em formato de tabuleiro, exatamente a forma que ele tinha no primeiro filme, e aqui a gente vê mais essa referência escrito Alan Parrish viveu aqui. Pronto, para não deixar dúvidas que é uma continuação. Eu posso citar um terceiro elemento que indica que é uma continuação. A temática da selva, certo? O primeiro Jumanji, a temática era da selva, e aqui também é da selva. A única diferença é que o jogo se atualizou para um jogo virtual. Só isso, que eu achei uma sacada genial. E agora vamos às lições do filme. Trabalhar em equipe faz diferença. Cada personagem tinha pontos fortes e fracos. Sozinhos, não iam muito longe, mas quando aprendeu a se ajudar,
conseguiu superar os desafios. Não julgue pela aparência. No jogo, os adolescentes viraram avatares completamente diferentes de quem eram na vida real. Isso mostra que aparência e rótulos não definem o valor de uma pessoa. Encare seus medos. Todos os personagens precisaram sair da zona de conforto, desde o tímido que virou líder até a insegura que aprendeu a confiar em si mesma. Aceite seus pontos fracos. O jogo mostrava literalmente os pontos fracos de cada avatar. Isso ensina que reconhecer nossas limitações não é fraqueza, mas sim caminho para evoluir. Pô, isso é legal. Tem um personagem que ele tem um ponto fraco a bolo. Isso mesmo, ele não pode comer bolo. É ridículo, e eu acredito que a intenção do filme foi justamente essa, mas às vezes acontece. Cada um tem um ponto fraco que pode... Você pode achar esse ponto fraco dentro de você ridículo, mas faz parte de você e tem que aceitar isso. Que nem eu, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Se eu tomar um copo de leite, coisas ruins vão acontecer. Eu acredito que é porque o leite ele tem gordura, assim como açaí, carne de porco, também não posso comer. Já passei perrengues terríveis por causa disso, faz parte de mim. Mas, para ser sincero, eu não acho tão ruim assim. Até porque realmente são alimentos pesados. Empatia transforma relações. Ao viver dentro do corpo de uma pessoa, os personagens passaram a entender melhor o que os outros sentem e enfrentam. Pô, isso é legal, cara, essa lição aí. Como, por exemplo, nós temos o personagem lá do garoto, que é fortão, grandão, e ele fica no corpo de alguém mais fraco, podendo entender o que é ser uma pessoa mais vulnerável, porque ele é prejudicado até por bolo. Então, ele é um personagem bem fraco e essa troca foi bem interessante, porque ensina o personagem mais fortão a ter empatia pelos outros, que não nasceram com as condições que ele tem, ser alto, forte. Você implicar com alguém que é mais fraco, isso é fácil, eu quero ver implicar com alguém do seu tamanho. E a outra lição é que cada um tem seu valor. Até as características que pareciam inúteis acabaram sendo importantes em algum momento da aventura. Jumanji, Bem-vindo à Selva, de 2017, teve um orçamento de 90 milhões de dólares e faturou quase $1 bilhão na bilheteria mundial. Foi um verdadeiro blockbuster e revitalizou totalmente a franquia Jumanji. E nas avaliações o filme também foi muito bem, com 77% de aprovação no Rotten Tomatoes e 87% de aprovação da audiência. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Embora eu já tenha falado bastante coisa, ainda tem algumas coisas que eu quero acrescentar. Vamos lá, o que eu já falei, a troca do tabuleiro para um jogo virtual, isso foi legal. Agora, o que me incomodou logo no começo do filme é que nós somos apresentados aos protagonistas, né? Os adolescentes ali, rostos que eu mal conheço, nunca tinha visto nenhum desses rostos novos, desses atores aí, e eu estava ansioso para ver o que eu podia esperar do filme. Eu estava ansioso para ver uma aventura desses 4 adolescentes e eu particularmente gosto muito dessa abordagem, desses estereótipos, clichês, o valentão, o nerd, a popular, a tímida, adoro isso. E eu estava ansioso para ver isso no filme. Só que é me apresentado de uma maneira diferente, porque esses jovens saem de cena e entram rostos muito bem conhecidos pelo público. Com exceção da Karen Gillan, eu não conhecia. Certo, e o que acontece? Eu fiquei desapontado com isso. Apesar de serem rostos ali famosos, atores carismáticos, eu fiquei decepcionado porque eu queria ver mais aqueles jovens em cena. Eu queria ver a interação deles, eu queria ver eles contracenando, e eu fiquei muito frustrado com isso no começo. Aí eu, poxa vida, eu queria que os jovens se mantivessem no jogo. E outra coisa, não poderiam simplesmente colocar essas características, o figurino dos personagens, nos jovens? Você me entendeu? Eles não precisariam ser representados por outros atores. É isso que eu quero dizer. Bastava eles colocarem as roupas dos seus personagens, como por exemplo do arqueólogo, da aventureira. Bastava isso, sabe?
Mas eu entendi depois a dinâmica do filme, porque era para os personagens ali serem representados por avatares. Desse modo faz muito sentido, por mais que eu tenha ficado frustrado por essa troca, faz sentido, faz muito sentido. Mas beleza, fiquei decepcionado com esse ponto no começo do filme, mas eu fui me acostumando com a ideia, fui gostando da interação dos personagens, fui gostando das piadas, das referências de videogame e desse contraponto, como por exemplo foi bizarro ver aquela menina mais popular ser interpretada pelo Jack Black, um homem de meia idade. É muito estranho isso, mas foi o que deixou o filme muito engraçado e divertido. Ou seja, o ponto que eu mais me incomodei no filme acabou sendo o ponto mais forte. Até porque, junto com as piadas, também veio lições interessantes. O Dwayne Johnson mandou muito bem interpretando o nerd tímido. E é um contraponto bem interessante porque dessa vez ele é todo altão, forte, musculoso, todos aqueles atributos que deixam qualquer homem seguro de si. E o nerd pôde sentir na pele como é ser poderoso pela primeira vez. E a garotinha popular que se transforma num homem de meia idade, já falei, foi bizarro isso. Eu demorei um pouco para aceitar, mas a interpretação do Jack Black foi incrível. Incrível, mandou muito bem. O Jack Black, ele simplesmente fez o impossível. Ou o que parecia ser impossível. Ele fez o personagem dele realmente parecer uma garota popular por estar frustrada em um corpo de um cara de meia idade. O Kevin Hart, eu também gostei, só que esse personagem me incomodou também no começo. Acho que ele foi o segundo personagem que mais me incomodou, porque deve ser frustrante você ser alto, naturalmente alto, forte, saber o que é ser forte a vida toda, e aí de repente você fica na pele de um cara baixinho e fraco. Eu cheguei a ter dó do Anthony e fiquei frustrado por ele acabar ficando com um Avatar que é um personagem bem fraco. Mas o bacana é que o Kevin Hart, ele realmente transmite toda essa frustração que o Anthony sente por ser aquele Avatar. E por fim nós temos a jovem insegura porque não é tão bonita, mas aqui ela tem um avatar de uma aventureira bonita pra caramba. E minha nossa, eu não conhecia a atriz Karen Gillan, mas passei a conhecer. Que mulher bonita! E nesse look, então, divina! É isso aí, mulheres, morram de inveja. Atriz bonita, tá com corpaço também. Morram de inveja e se espelhem nessa atriz. Busquem a saúde que essa atriz tem. Perceba que todos os personagens são muito bem carismáticos. Um grande elenco, grandes atores, ótimas representações. E eu demorei um pouco para aceitar, mas quando você começa a analisar com mais calma, você entende todo o sucesso do filme. O filme acabou não entregando o que eu queria ver, que é 4 jovens passando por uma aventura. É porque eu queria ver mesmo os 4 jovens do começo do filme, e não o rosto de grandes atores que já conhecemos. Na verdade, ele entrega algo diferente e me surpreendeu. É um filme realmente muito bom. Uma ótima aventura, personagens carismáticos, um visual deslumbrante. Quer dizer, o visual da Karen Gillan é deslumbrante, mas eu estava me referindo ao cenário também. Mas é um filme muito bom que conseguiu o que parecia impossível, modernizar um clássico sem apagar o original. Ele mostrou que a essência de Jumanji não está no tabuleiro ou no videogame, mas sim na ideia de se jogar em uma aventura maior que a vida, enfrentando desafios internos e externos. Filmaço, e é isso. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou mais desse filme do que do primeiro filme. Eu, na verdade, eu gosto do primeiro filme. Eu não sei se é por causa de uma memória afetiva, mas eu tenho que admitir que o primeiro Jumanji ele se sustenta muito pelo Robin Williams, que carrega o filme nas costas. Já esse filme aqui, apesar da história não ser tão boa quanto o primeiro filme,
ele tem um elenco de peso e um elenco muito carismático. É por isso que esse filme pesa tanto. Mas comente aqui para eu saber qual é o seu preferido. Sessão encerrada. Até mais, e se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!